suspects bloody well. But ISIS has the latest direct threat designated. Y la proximidad de la juventud. Destroying the statue. Gabriel, tudo bem? Olá, Miguel. Olá, mais uma vez. Estamos no nosso segundo mês, 4 semanas, o oitavo episódio, semanas. portanto, estamos no nosso segundo mês. Um espetáculo, estou a gostar muito. E vamos passar já para a notícia da semana, que é as novas funções do Cardeal América Aguiar. Portanto, uma diocese... Novo Bispo de Setúbal. Novo Bispo de Setúbal. Ele diz: uma diocese é uma imensa comunidade cheia de homens e mulheres, de crianças e de jovens, todos diferentes, mas é igualmente uma comunidade cheia de sonhos e aspirações distintas, cheia de abundâncias e de carências. Conseguir chegar a todos, estar com todos e para todos, é aquilo que o Papa Francisco me pede, é o que Deus espera deste vosso bispo. Isto é a primeira afirmação do América Aguiar, numa nota enviada à nova diocese. Eu queria dizer isto, eu queria-te falar esta primeira nota, porque é, novamente, parece-me a mim, e vais-me dizer tu se é ou se não é, uma mão cheia de nada. É um gajo que se apresenta à nova diocese a dizer uma mão cheia de nada, que é uma espécie de um vazio, o que é que ele faz ali? Ele é uma diocese cheia de abundâncias e carências. Isto é uma coisa que qualquer pessoa diria Sobre qualquer coisa. Sobre qualquer outra coisa, sim. Estava exatamente. numa cozinha, estava sobre qualquer coisa. Estava dizer isto. a vender óleos essenciais. Estava... Se quiseres, eu posso dizer a mesma coisa. Queres ver? Olha, uma escola é uma imensa comunidade cheia de homens, mulheres, de crianças e jovens, todos diferentes, mas é igualmente uma comunidade cheia de sonhos e aspirações distintas, cheias de abundâncias e de carências. É isso. E se quiseres, continuo. Um clube é uma imensa comunidade cheia de homens. Exatamente. Podes... Uma das características mais incríveis que eu acho deste tema que nós falamos aqui é esta abundância, digamos agora para repetir, de um sem nada, de uma conversa vazia, de uma conversa sem sustento, não é? É aqui que tu percebes porque é que eles, durante tantos anos, eles diziam a missa em latim. Exatamente. Os católicos... Quando as pessoas começaram a perceber o que é que eles diziam, isto é que estragou tudo. É verdade, começou a estragar. Tipo, isto foi, afinal, não está a dizer nada. Aquilo parecia, soava-me tão bem, afinal, não diz nada. E foi há pouco tempo que isso mudou. Há pouco tempo, foi tipo 30 anos, imagino eu, não foi mais? Eu não sei, não faço ideia. E depois, quero continuar a mostrar-te, agora a ver se eu consigo ter som, que é uma pequena referência ao antigo tipo que ocupava o lugar dele. Então vamos ouvir. Isso é importante, que ele refere a memória de Manuel Martins a partir da sua dimensão social. Ora, Manuel Martins, nós sabemos, para quem conviveu com ele e quem viveu essa época, eu enquanto profissional tive a sorte e o privilégio de acompanhar muitas vezes Manuel Martins, era talvez o bispo mais político que tínhamos naquela altura, anos 80, anos 90. 70, 80, 90. Um bispo político no sentido nobre do termo da política, não é? Martins não ficava, Américo Aguiar lembrou esse pormenor, Martins não ficava ofendido, pelo contrário, quando o apelidavam de vermelho. Dom Manuel Martins entendia essa fama, bispo vermelho, assim o chamavam, como algo que correspondia a uma coerência de vida na irreverência e na defesa dos mais pobres. E ele estava, de facto, nessa linha da frente, sobretudo na sua diocese. Pronto, isto para quê? Porque ele refere-se ao Manuel Martins, que era realmente o bispo vermelho de Setúbal, que toda a gente achava que era um comunista, provavelmente era, que era o pavor da elite católica em Portugal. O pavor. Era um gajo que punha o dedo na ferida, era capaz de apontar muita coisa a muito católico que andava por aí a dizer da sua justiça mais reacionária, no fundo, que pá, a Igreja Católica
é profundamente reacionário, mas tinha este elemento que era realmente um tipo com que eu simpatizava muito, apesar de ter os problemas que tenho, porque, como tu dizias, ele continuava a ser o lobo, não é? Sim, claro. Mesmo que fosse um tipo super simpático e super e ativista de alguma maneira, ele continuava a ser parte do problema. Ó Miguel, o problema não são as pessoas, o problema é a instituição em si, pá. É isso mesmo. Faz a instituição, não são as pessoas, claro que a instituição há de ter lá dentro pessoas boas e más, não é? É isso, é isso. E agora, este bispo veio falar sobre esse tipo e eu acho que já começou a criar aqui uns certos. Oh, será que vai ser o bispo vermelho? Este jornalista gostava muito que sim, eu duvido. Eu tenho muitas dúvidas que este tipo tenha alguma coisa a ver com esse. Primeira declaração não augura assim muito nada de bom, digo Não, já. não exatamente porque não mete dedo na ferida em coisa nenhuma, não é? Não, Porque, então. porque se fosse o outro tipo, ele era um tipo que era capaz de começar logo a dizer: epá, nós temos de olhar para esta gente e não para aquela, temos de ver estas necessidades e não estar a olhar para. Ele se calhar era. Pá, não sei. Falar pelos mortos é complicado, principalmente gente não tem a ver comigo, mas é isso, é como tu dizes. Nas primeiras declarações nada parece político, nada parece uma preocupação social, nada parece. É só um vazio. É aquela preocupação em falar sem dizer nada, sem se comprometer com nada, enfim. É isso mesmo. Pronto, isto era a notícia mais importante dentro da Igreja Católica esta semana. Depois tenho três, três notícias que não sei se vou pô-las completas ou não, mas sobre um site que existe em Portugal chamado Eclésia. Uhum. Eu acho que isto é uma coisa que tem a ver com a Igreja Católica. Não me investiguei o suficiente para saber, mas nesta primeira notícia, a Igreja de Portugal, nós também somos um país de missão, diz o padre José Rebelo. Nas jornadas missionárias de 2023, portanto, nós também somos um país de missão e precisamos de fazer esta reflexão, disse hoje a agência, eles chamam-se Agência Eclésia, que tem um programa na Antena 1 também. Responsável falava no início das jornadas missionárias que decorrem até domingo em Fátima, no auditório, e depois diz: queremos que as jornadas sejam um contributo para a evangelização em Portugal. É uma reflexão que estamos a fazer para ajudar as comunidades a renovar o entusiasmo. Então, sempre eles com esta evangelização, tentativas de ir ao encontro de outros e levar Jesus às pessoas. Pronto, depois, eu ia mostrar também esta é a página da Eclésia, tem várias situações, várias notícias que eu vou vendo agora que estou interessado, vou consultando sobre o Vaticano. Papa partilha preocupação com as gravações de pornografia infantil e a comunidade ao serviço de todos. Ele se calhar devia ter preocupações com as gravações de pornografia infantil dentro da sua própria igreja e denunciá-la, mas isso já são outras questões, não é? E depois, Coimbra, isto novamente são 4 slides que eu vou mostrar no instante. Coimbra, 84% da população afirma-se católica e casamentos da igreja diminuem 46% em 10 anos. Isto é tudo a análise que eles fazem aqui na Eclésia das questões percentuais de porque é que das preocupações com as igrejas deles. E por fim, a última notícia que eu queria da Eclésia era, informou hoje o grupo Vita que recebeu 56 pedidos de ajuda por parte de sobreviventes de violência sexual nos primeiros 4 meses de trabalho. Situações que, na sua maioria, estão a ser sinalizadas por entidades competentes para que decorram os respectivos processos e investigações canónicos e civis. O Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa, encontra-se neste momento a iniciar os planos formativos junto de diversas entidades e estruturas da Igreja após as fases de avaliação das necessidades. Pronto, isto é uma situação, agora vou tirar aqui, vou-nos pôr a nós. Isto é a Eclésia, no fundo, é uma
parece uma entidade, uma espécie de uma agência lusa da Igreja Católica, ahm, que trata de várias questões, mas que eu queria falar hoje um bocadinho sobre esta questão da violência sexual dentro da Igreja, e porque é que a Igreja Católica se preocupa em evangelizar e em ocupar e em informar e em invadir e em ver as percentagens das pessoas, mas nós nunca vemos a mesma preocupação com a questão, e não vemos também neste Joaquim Franco, no Cardeal Aguiar, América Aguiar, que é as questões que têm a ver com os abusos sexuais dentro da Igreja Católica, pá, que nós não vemos consequências, não vemos enlaces, não vemos um padre, Não, não vemos. não, Miguel, tu imagina que imagina, em tua casa tu sabes que uma situação desse género acontece. A partir desse momento tu não tens mais nenhum problema na tua vida. Pois, exatamente. Esse é o teu problema na tua vida, não é? Exatamente. Epá, para eles não. Para eles tudo passa ao lado. É isso. Tudo pode passar à frente desse problema. Aliás, eles não o referem, quando o referem é assim uma coisa mesmo passageira e muitas vezes a menorizar a situação. Eu suponho que esse número que eles tenham posto aí do Grupo Vita até seja de uma forma a dizer que afinal não são assim tantos casos. Percebes? Que 56 pedidos, não é? 56 pedidos de sobreviventes. Mas e que tu nem É uma percebes palavra muito bem. bonita. É uma palavra bonita. Sobrevivente quer dizer que está bem. Até sobreviveu, está bem. Portanto, repara, não são vítimas de violência sexual, são sobreviventes. Não lhe vamos chamar vítimas. E vamos fazer aqui umas ações de sensibilização dirigidas aos advogados e aos docentes das escolas católicas, porque esses estão a precisar, claro, com certeza. Estão a precisar de apoio. É Estás verdade. a ver a ideia? Epá, é demasiada hipocrisia e não. Pois, e este grupo Vita, que é o grupo de acompanhamento lá de situações de abuso sexual, sinaliza, não é? E depois o Papa Francisco recebe umas quantas vítimas e fala das vítimas, e há um ou outro que às vezes diz assim: sim, já recebemos as vítimas, estamos a fazer o acompanhamento das vítimas. Sim, umas vítimas Mas o que foram problema de fundo, acompanhadas pelas instituições e tal, uma coisa assim muito, muito. mas a questão de fundo de se deixar crianças entregues a esta malta, pá, é que se calhar devia-se rever de alguma maneira, não é? Devíamos arranjar uma maneira de rever esta situação. Eu não consigo perceber como é que estas instituições ainda estão acima da lei. Epá, não consigo perceber. Não É consigo complicado. entender isto. Pronto. Isto, por muito que aconteça, por muito que apareça nas notícias, não acontece nada nestas instituições. Não acontece. Há uma semana ou duas era uma situação de maus tratos num colégio católico de freiras, uma coisa assim. Epá, mas nada acontece. Pois. Estão acima da lei, não existe nada, ninguém diz, então este sítio tem que fechar, então não está em condições para. Esta pessoa para tem de ser receber. afastada Estas pessoas têm que ser permanentemente. presas, se está Pois. provado que cometem estes crimes, são presas. Ou pelo menos, se eles não podem prender porque são a Igreja Católica, afastá-los, não é? Não é andá-los a mudar de um lado para o Não outro. podem, não é? Mas porquê que não podem prender? Eu digo prender Não porque é? isso é do Estado, não é a Igreja Católica que os tem de prender. Mas a Não, Igreja não é a Católica devia Igreja Católica, denunciá-los, claro. denunciá-los e afastá-los, no mínimo. Prendê-los é outra questão que Mas tem a ver porquê que com não o há, Estado. não há nenhuma atuação? Não se vê, o que é que estão à espera? Qual é o número? Qual é o número a partir do qual o Presidente da República diz não, isto tem que se intervir. Sim, O mas Estado tem que repara, intervir. a atuação, o ato, quando nós ouvimos falar de ato, o ato é sempre nestas é as obras missionárias e a obra de tentar divulgar a palavra deles e de tentar evangelizar. Essa é a ação. A ação que eles tomam é essa. Quando há questões de abusos
que há questões e que eles próprios admitem, porque se eles não admitirem também é um bocadinho demais. Ó, Não Miguel, há ação. Se não te importas, acho que é o segundo, o separador que diz Agência Eclésia. Não, é o anterior. Este? Este. Nós somos um país de missão, sim. E repara o que diz o diretor nacional das obras: evangelizar nas periferias é estar ao lado de quem sofre. E há gente com muito dinheiro que sofre. Pá, É demais, não é? é imoral, pá, é imoral, Miguel. Há É. gente com muito dinheiro que sofre. Pois? Por amor de Deus. Enfim, é isto. A Igreja Católica, eu acho que a Igreja Católica podia ser mais ou menos resumida com isto. Realmente, com esta frase. É uma boa, é uma boa, é uma boa maneira de resumir a Igreja Católica. Bom, enfim, sobre os trabalhos de casa que eu não fiz, assim me penitencio, tu fizeste. Eu achava, já estava na terceira semana em que eu achava que isto ia acontecer e não aconteceu, portanto, esta semana decidi que não ia sequer procurar, mas pelos vistos, e Deus criou o mundo, voltou à Rádio Nacional sem o mínimo. Pá, se tivesse lá um ateu eu já não tinha nada contra. Se tivesse lá, ou pelo menos muitas vezes só podia um tipo que estivesse ligado à ciência para dizer assim, pessoal, não é? Epá, eu já nem diria um tipo ligado a alguém com bom senso. Alguém com bom senso. Epá, não sei. Às vezes podia ser um religioso com bom senso, mas pronto. Este programa que existe na RTP, e Deus criou o mundo, vou pôr agora aqui um pequeno excerto logo no início, se isto der, não é? Porque agora, pelos vistos, está a embirrar comigo. Deve Mas ter. é a minha internet. Ainda estamos ao vivo. Estamos. Mas pronto, quando isto decidir abrir, e Deus criou o mundo, foi a primeira vez que ouviste o programa, então. Foi a primeira vez. Isto é, ele tinha lá mais episódios, não é? Em arquivo, mas eu decidi Claro, querias não te estrear. Fizeste bem. É pá, sim, ouvir, pronto, ser ali sobre um tema recente e pronto, e ser em direto. Sim, Epá, eu fiquei fã do programa, fiquei fã. Epá, tu só ficaste fã do programa porque neste momento tens um escape, estás a ver? Porque Acredito que sim. eu ando há muitos anos a ouvir este programa, porque este programa tem anos. E eu ouço acidentalmente, não é? Eu ouvia sempre na rádio quando estava no carro, a viajar de um lado para o outro, e de repente ouvia estes tipos, pá. E estes tipos, epá, são, eu acho que, pá, às vezes há alturas em que eu penso assim, como é que é possível? Outras vezes eu penso assim, será que é bom? Será que é bom ter estes tipos aqui para mostrar a quantidade de... Pá, como é que prolifera a ignorância no seio da comunidade religiosa em Portugal? Mas vou então passar um pequeno excerto e depois diz-me quando parar, diz-me tu, tá bem? Não, antes de passares este pequeno excerto, Ok, é só referir que este pequeno excerto se chama No Domingo Fui às Antas. Ok, Uma música do Rui Veloso, mas vamos ouvir isto na versão, portanto, na versão católica. ok, estou pronto. Vamos lá. Uma qualidade diferente de uma alegria difusa. É uma coisa estranha, que é uma espécie de ambiente luminoso que não sabemos de onde vem, e é por isso que também com base nessa experiência o Papa também faz aquela reflexão de que é possível um tipo de vida diferente. Ficamos com a sensação de que as tensões habituais da existência não são a última palavra do modo de existir, e que há outras formas mais reconfortantes e verdadeiras de existir. E daquilo que o Papa disse... Podes ficar por aqui. Mas Agora ele vai dizer o que é que o Papa disse. a experiência corresponde às palavras que ele disse. Eu vou falar da experiência que corresponde à minha experiência. Eu já tinha ouvido falar
Comovo-me sempre que falo um bocado disto, por isso é Ele que eu comove-se. estou assim um bocado. Mas, enfim, Quem não? que eu já tinha ouvido falar da força dos momentos de adoração em silêncio na vigília. Pronto, eu fico por aí. A força da Esta duração é em tudo uma silêncio. delícia. Ele fica muito surpreendido com o silêncio, por exemplo, que de resto eu também senti no estádio de futebol, entendes? Que eles fizeram um minuto de silêncio também. Mas é engraçada a forma como ele descreve uma coisa, que, lá está, tal como há bocado, isto poderia referir um dia uma ida ao estádio das Antas, como podia referir, neste caso ele está a descrever as jornadas da juventude. Caso não soubesse, é isso que ele está a descrever. Mas sem dizer absolutamente nada. Sempre no vazio, sempre, porque é sempre um vazio. Completamente. É uma coisa estranha, que é uma espécie de ambiente luminoso que não sabemos de onde vem. Bem, nas Antas tu sabes, vem dos holofotes, pronto, é a única diferença. Pronto, no fundo é isto. Se ele tivesse a dizer isto em latim, nós acharíamos, isto deve ser uma coisa extremamente profunda. E se nós estivéssemos desatentos numa igreja, com aquele sonzinho todo, e com as janelas bonitinhas, e com aquele teto elevado, e uma pessoa pensasse assim, se calhar olhávamos para aquilo e pensávamos assim, olha que momento poético, de qualidade média. Exatamente. Não é nenhum Fernando Pessoa, mas, porra, esforçou-se. Não é nenhum Carlos T. O poema do domingo que foi às Antas é mais giro. É mais giro, é mais giro. Mas pronto, mas é tudo... Eu não ouvi, mas próxima semana prometo ouvir e fazer aqui as minhas capitulações. Eu posso dizer que o programa para mim teve 3 pontos. Este foi um ponto alto, foi logo de início, que eu pensei, espera, eu tive que voltar atrás, espera, o que é que ele disse? Não disse nada. Ok, já percebi. Depois teve 3 momentos muito engraçados. O primeiro é do sujeito que é muçulmano, que diz isto agora há uma profissão nova, que é a psicologia, nova, e pronto. Mas a religião é a melhor psicologia. A melhor. E a primeira coisa que me ocorreu foi, sim, na medida em que o furacão Katrina é a melhor forma de remodelar uma casa. Verdade. É nesse sentido que a religião pode ser a melhor psicologia. A melhor psicologia, ou podes substituir psicologia por qualquer outra ciência. Pronto, a religião não é a melhor coisa nenhuma, não é? A melhor coisa é muito menos psicologia. Pronto, não é? Mas o sujeito muçulmano é muito engraçado porque aquela certeza que ele tem de si mesmo é muito engraçado. Mas eles todos têm um bocadinho... Eu não ouvi este episódio, mas ouvi no passado. Todos eles têm muitas certezas e às vezes até podem não concordar com as certezas, mas eles concordam com a maneira como eles dizem as coisas. Porque é tudo no vazio, não é? Pois, a religião é melhor das religiões. E todos eles, pois claro que é, Claro que é, estou sem dúvida. Claro. E a páginas tantas, o sujeito judeu, conta uma história, também das jornadas da juventude, em que ele é abordado por uma sujeita a falar hebreu, que vem de Haifa, é católica, é palestiniana e católica, e então ela conta-lhe a história dela. E ele diz que fica arrepiado com a história dela. E então a história consiste em quê, resumidamente? Ela, sendo palestiniana e católica, foi para a escola em Haifa e, a partir daí, foi logo ostracizada pelos colegas judeus, como é óbvio, não é? E não podia ele deixar de ser. conta isto de uma forma perfeitamente natural, não se escandaliza minimamente, portanto, o apartheid é uma coisa normal no mundo inteiro, é uma coisa que em todas as escolas existe, como é óbvio. Claro. Portanto, não tem não há nada surpreendente a ver o apartheid de toda a gente. Nada, ele conta isto de uma forma até muito natural. Mas depois o que é que não é natural, o que é que o espantou de facto, foi que os pais da fulana disseram-lhe, não, tu vais convidar os teus colegas cá para casa para eles nos conhecerem. E o espanto dele, que os judeus foram tolerantes, tornaram-se amigos dela. E ele ficou muito espantado com isto. E ele ainda por cima ficou muito espantado com isso. Ele ficou muito espantado, realmente foi isto que o espantou na história. A palestiniana católica
convenceu-os a ir e eles, até vou Como é gostar de que comer os croquetes judeus lá na festa deles. até suportaram a palestiniana católica. É pá, uma coisa que ele ficou espantadíssimo. E é então que intervém o muçulmano para pôr a cereja no topo do bolo, em que ele diz: mas sabes, quem inventou isso de convidar lá para casa foi o Abraão. Lá está a concordância. Todos eles concordam com aquilo. E o Abraão é o comum aos três, É o que não é? mostra. O que se lembra, não é? Epá, o que é que eu vou dizer? Vá. Epá, vou dizer o Abraão, não é? Claro, tu repara, ninguém em países de religiões não abrâmicas recebe pessoas em casa. Não, aliás, Ninguém. até aí ninguém convidava. Ninguém Miguel, convidava. O Abraão foi o primeiro que disse: primeiro. espera lá que eu agora lembro-me de uma coisa. Tenho aqui um grelhador sem fazer nada, vou meter aqui umas febras a assar, venham cá. Venham Disse cá. ele, né? Febras não, E porque não é para a partir toda a daí- gente, mas E foi a partir daí: opa, Abraão, onde é que compraste este grelhador? Vais ali ao Leroy, vai acabar. Epá, então vamos embora. E foi a partir. Opa, o que eu me ri com quando ele disse isto. é pá, muito porque engraçado, pá. Eu não ouvi este, infelizmente. Também não vou ouvir, porque agora estou triste. o de não ter nome ouvido. diz do profeta Maomé, nem diz nada, pá, porque o que é que ele pensou? Bem, isto para todos concordar, o Abraão. Olha, quem inventou foi o Abraão. O Abraão é aquele ele é que disse isso, pá, olha, vamos todos lá para casa que isto vai ser uma ramboia. E eles todos muito contentes. Ei, o Abraão. O Abraão, olha, bem puxada, bem esgalhada essa. O puxado. Abraão, sim senhora. Bem O puxado, Abraão é que essa. inventou. É pá, muito bom, Miguel. Vale muito a pena ver E Deus Vale, Criou o Mundo. vale. São três personagens muito giros, é pá. É um personagem muito giro. Infelizmente, Tudo não há. intercalado com pozinhos do católico a não dizer coisa nenhuma, não é? Sim, A sim. intervir e a falar assim destas coisas. Pá, O mais muito engraçado disto que tu vais ver que vai ser assim ao longo dos tempos é que o católico ainda é o que tem uma certa base de, de, de uma espécie de uma posição centrada na ciência. Ou seja, não me apercebi disso. é não me um gajo apercebi. que se um ou outro disser assim, epá, a teoria de evolução é um disparate, nós não viemos dos macacos. O católico não é capaz de dizer assim, não, Não vai Ma- tão longe. mas não, ele não é capaz de negar o que eles disseram, mas é capaz de dizer assim: nós na Igreja Católica achamos que a ciência tem uma coisa a ajudar. Pois. É o gajo que tem assim uma ideia, mas também é o tipo que está com mais força, porque é um programa feito em Portugal, então é o que diz os maiores disparates, ou seja, é o que é capaz de dizer que a religião em Portugal tem de ser ensinada em todas as escolas, a religião católica, ou haver obrigatoriamente aquela coisa que no outro dia estávamos a falar, estou-me a esquecer agora, mas aquela Educação moral e religiosa exatamente, católica. tem de haver em todas as escolas, devia ser uma coisa obrigatória. Não sei se ele diz exatamente assim, mas é o tipo que, como tem o poder, é o tipo que fala dessas coisas. É muito engraçado, nós temos de ver. É pena não ter um contraditório, é pena não estás lá tu. Se estivesse lá tu, eu achava muita piada e achava que aquilo devia existir. Não era fácil. Sem me rir, não sei se era fácil. Mas eu achava piada que se estivesse lá tu, eu achava piada. Se não, assim não acho muita piada. Acho que é exatamente uma espécie de uma campanha das igrejas abraâmicas num canal público, sem contraditório, sem outros tipos de religião a aparecerem, inclusive as cristãs e as muçulmanas. Eu também acho que as judaicas também têm diferenças entre si. Há os judeus ortodoxos, os judeus, Sim, acredito que sim. mesmo dentro de. Eu não conheço muito bem, nas cristãs conheço bastante bem. E há uma grande parte da comunidade judaica que é ateia. Sim, mas isso é Os porque. judeus culturalmente, Exatamente, mas os judeus não culturais. são ateus. Isso, judeus culturais há muitos e ateus, Exato. mas isso aí é uma questão cultural, não tenho nada a ver com isso. Acho muito Não, bem, é o claro, que eles quiserem. Mas a questão dos muçulmanos é muito importante porque os muçulmanos estão em guerra entre eles próprios. E na questão às vezes fala-se muito nas questões do terrorismo associado ao mundo muçulmano, e as maiores vítimas
do terrorismo muçulmano são os próprios muçulmanos. Isto é um dado claro, muito fácil de ver. Quem morre mais com o terrorismo muçulmano são os muçulmanos. São pessoas da comunidade muçulmana. O próprio povo. O próprio Sim, povo. sim. E é... Pronto, tinha só este pequeno à parte. E agora vou fechar com a minha... Sempre agora gosto sempre de pôr assim um pormenorzinho no nosso vodcast, no nosso podcast, que é uma coisa que me alegra no final. Sim. Então vamos lá. Maçons e católicos, mas eu não posso ser maçom e católico, porque a doutrina maçônica, o pensamento maçônico é contrário à fé católica. A fé católica não é a fraternidade maçônica, não é o grande arquiteto do mundo. A fé católica é outra coisa, sem falar tudo aquilo que a maçonaria já fez e talvez faça, né? O próprio o ocultismo que há dentro da maçonaria, o segredo maçônico, né? As iniciações são todas contra a verdade à luz do Evangelho. Eu adorei isto. Eu adorei isto. Achei isto o máximo. Andei à procura de um pequeno momento para eu me rir com o fecho, que é esta rivalidade que existe entre, no fundo, se formos querer ser mais específicos, a maçonaria e a parte de um certo equivalente que seria na Igreja Católica, que são os agora estava-me agora a lembrar, que são os Opus Dei. Opus Dei, sim. Né? Que é no fundo a concorrência, no fundo é uma concorrência, não é? Os grupos de interesse são grupos de interesse, gajos que se fazem favores uns aos outros, gajos que fazem esquemas, enrolados em esquemas com isto e com aquilo, e conhecem-se e querem aquilo. Como é que tu vais organizar aquela coisa, vais organizar aquilo, de um lado e do outro. Mas o problema dele com a maçonaria, repara, são os rituais e não é? O ocultismo. E o que eles fazem. É um bocado como nós quando éramos miúdos. A gente não vai jogar ali para a rua de baixo porque eles marcam fora com o pé. Estás a perceber? Ali para a rua de baixo estão malucos. Mas eu acho que eu não tenho... É a mesma coisa. Eu não tenho assim tanto conhecimento sobre a maçonaria. Tenho algum, mas não assim tanto. Mas parece-me que os rituais deles são assim umas rituais assim de iniciação, tipo umas praxes e umas coisas assim. Umas praxes, mas que a grande, e é por isso que eu queria referir o grande ódio da Igreja em relação à maçonaria, foi porque no início a ideia da maçonaria veio um bocadinho contra o poder único de movimentações de corte, de movimentações de poder nos bastidores, e a maçonaria começou a ocupar-se desse lugar e a Igreja Católica nunca ligou muito bem com essa situação. Exato. Não, espera aí, a gente também se pode juntar, a gente também pode ter alguma força se nos juntarmos. Sim, é um bocado isso. E é o ódio da Igreja Católica com isso. É claro que eles não... Diz. Nada, é claro que eles não gostam disso, não é? Claro, a concorrência é sempre má. Mas eu acho muita piada esta história da Igreja Católica com a maçonaria, principalmente porque no final ele também se refere a estes problemas, mas eu tenho uma coisa enorme a agradecer à maçonaria, e agora é uma posição pessoal que não tem a ver contigo, que foi a queda, ou o início da queda da monarquia em Portugal, tem a ver com o abraço armado da maçonaria. Ao menos isso eu tenho a agradecer à maçonaria, ao menos isso. Contra a Igreja Católica não tenho nada. Contra a Igreja Católica, a favor da Igreja Católica. Não, ou seja, exato, é a favor da Igreja Católica. Alguma coisa que eu tenha positiva para dizer da Igreja Católica, não tenho nada. Enquanto que a maçonaria ainda tenho alguma coisa, ou buiça,
Mas é giro porque eles, a história eles são muito a favor da paz, mas depois têm estas posições, não é, extremadas contra outros. Sim, Não é? e o facto dele ter dito também é engraçado. Há uma parte em que ele diz a fraternidade. Acho que ele diz. Fraternidade maçónica, não, A fraternidade. não, Gente a entender-se assim, não. não, E por não. acaso há uma passagem na Bíblia muito, muito engraçada que é quando os homens começam todos a juntar-se, isto é no Primeiro Testamento, começam-se todos a juntar e começam a formar a Torre de Babel e começam a unificar as línguas todas. E aquilo é uma coisa bonita, que é um trabalho de unificação. Exato. E por alguma razão, toda a gente conta esta história na Bíblia como se fosse uma coisa que Deus tivesse de fazer, que foi destruir aquilo tudo, que Claro. eram os homens a entenderem-se. Que é, no fundo, os homens a conquistarem a sua própria liberdade perante Deus e entenderem-se. E Deus não gostou muito dessa fraternidade também. Não gostou, é isso. Não curteu. Epá, pronto, tal como não gostou que Adão e Eva percebessem o que é que estava certo e o que é que estava errado, não é? Que aquilo estava-lhe a correr bem e de repente. Epá, mas é engraçado porque eles contam essas histórias de forma edificante. Edificante, Não percebem o que é que estão a dizer, depois nem entendem o que é que estão a dizer, não é? E mesmo todas as histórias absolutamente imorais que existem na Bíblia são todas contadas, como tu dizes, de forma edificante. Epá, sim, E são sim. absolutamente imorais. A história de. Dorme com as filhas. Ou de Deus ter inundado o mundo, ou de. E matar não sei quanta gente. Pega a filha, não façam mal à minha visita, mas eu dou-vos a minha filha e façam o que quiserem dela. Epá, são tudo histórias. Eu acho que é. Será que é Abel que ele quer que mate o filho? Acho que é Abel. Se calhar não é Abel. Eu já não me estou a lembrar. Mas há um personagem que ele de repente instiga a matar o filho e ele vai para matar o filho e quando vai para matar o filho ele impede-o. E toda a gente conta como se fosse também de uma forma muito edificante. E ele impediu, estão a ver? O homem fez com que o pai se preparasse psicologicamente para matar o filho e assim o fizesse. E isso é edificante, isso é algo... Exato, e o fulano estava pronto a fazê-lo. Pronto a fazê-lo. Não, no ato, ele parou no ato. Exato. É realmente muito interessante. E tudo isto é contado de uma forma como se isto fosse uma coisa moral. Pronto. A fraternidade maçónica é que não pode ser, isso não. Esse é o problema, é a fraternidade maçónica. Enfim, Gabriel, terminámos mais uma vez, a não ser que tenhas alguma coisa mais para acrescentar. Não, mais nada por hoje. Próxima vez prometo que E Deus Criou o Mundo eu vou ouvir, agora sim. Vamos ouvir, estou desejoso. Todas as semanas vamos ter um bocadinho de Deus Criou o Mundo. E notícias e coisas que tínhamos para falar. E no final sempre um momentozinho. Acho que estamos a começar a estruturar o nosso... Está a começar a ganhar vida. Está bem, obrigadíssimo e até para a semana. Obrigado, Miguel. Um abraço. Até para a semana.